Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá Vasco, Olá estás Humberto, bom? estou bem, sim senhor. 24º episódio do Negócio Mistério e porque não queremos que ninguém fique triste, esta temporada vai terminar com 26 episódios e não com os habituais 25, porque no fundo nesta tríade de flops dos grandes queríamos que terminar com o número exato de cada um a falar de cada qual e portanto... E mesmo assim vão ficar tantos de fora? Achas? Acho. Achas que há muito que claro que sim. Estamos a ser amigos? Estamos. Já agora, no final, quando tivermos o último episódio, vamos querer que as pessoas possam dizer quem é que ficou de fora. Exato. Mas por isso, vamos ter agora o Gelson Fernandes do Sporting, para a semana teremos um do Futebol Clube do Porto e vamos terminar com uma Superlândia do Benfica. Já que é flop, não é nada. É verdade, não é? é verdade. Pode ir assim desse lado. Hoje, portanto, vamos falar de Gelson Fernandes, o helvético made in cidade da Praia de Cabo Verde, Sim senhor. que aterrou em Alvalade e no Sporting em julho de 2012. 2012. Foi anunciado no dia 3 de julho de 2012. Sim, Um dia depois era a independência. E tinha tudo para ser um bom reforço. Tinha, é porque verdade. Estamos a falar, e por isso é que o escolhemos, de um jogador que na altura era titular da seleção suíça, Do Udinese, da Udinese, já tinha passado pelo Manchester City. verdade. Ia jogar, atenção, ia exato, jogar. é isso. E tinha estado em evidência, e ainda hoje ele é muito famoso por causa disso, porque marca o gol da vitória da Suíça contra a Espanha no Mundial 2010. Estamos a falar da Espanha que acaba por ser campeã do mundo e Sim. quando entra já é campeã da Europa, e foi uma das maiores surpresas do Mundial. É um jogo que a Espanha domina o jogo todo. O Gelson marca ali um gol meio aos trambolhões, mas a Suíça ganha 1-0. Incrivelmente não passa a fase de grupos, apesar de ter É ganho verdade, é verdade. à Espanha, mas o que é certo é que foi o Gelson Fernandes que marcou um dos golos, um gol de uma das mais importantes vitórias da seleção suíça, e parecia ser aqui um belo reforço para o meio campo do Sporting, só que não, como muitos Sim. que nós já falamos Exatamente. de vários desta temporada, também da época anterior, mas principalmente esta época, que é uma época, é a pior época da história do Sporting. Acho que Tem 4 treinadores, começa com o Sapinto ou o Oceano? começa com o Ricardo Sapinto, o Oceano Faz ali uma faz ali transição uma transição, depois vem o Verkauteren. do belga, sim, Sim. e depois termina o Josualdo Ferreira. Exatamente. Olhar para aquela imensidão de treinadores e aquela ficha técnica de adjuntos, scouters, equipa médica, sabes que era o médico? Frederico Varandas. Frederico Varandas, foi um dos. Sim, foi. Havia 2 médicos do Sporting nessa altura. Ele foi anunciado com grande pompa e circunstância, contrato de 4 temporadas, uma cláusula de rescisão de 25 milhões de euros. Havia aqui um grande interesse de muitos clubes europeus em torno do Gelson Fernandes, pela sua amplitude que ele tinha em campo. Mas no Sporting ele fez uns míseros 12 jogos. 12 jogos. 12 jogos. Ele até começa a época a titular. Era titular nas 3 primeiras jornadas do campeonato. O De Sporting, repente parecia que ias dizer, ele até é boa pessoa. e provavelmente será, não sei. Mas o Gelson começa como titular. O Sporting arranca muito mal esse campeonato. Eu lembro que empata em Guimarães na primeira jornada. E na lembra-se segunda bem, jornada perde. perde com o Rio Ave. Tem o Oblak na baliza. E é o Nuno Espírito Santo o treinador. Tenho essa ideia. Olha, mas, Perde 1-0. mas vamos ver. Fica Perde 1-0, ao Black na baliza, É isso. o jogo em Alvalade e o Nuno Espírito Santo está isso. a treinador do Rio Ave. E portanto, quem é que marcou o golo? Eu lembro de ver esse jogo, mas já não me recordo quem que marcou. Edimar. É Edimar, o lateral esquerdo, sim. E ele começa então, é titular nas 3 primeiras jornadas, os resultados não são bons e ele acaba por perder a titularidade, e depois é levado por toda a instabilidade do Sporting. O Sporting, aliás, durante grande parte do campeonato está na segunda metade da tabela. Há essa mudança de treinadores e no final ali no mercado de inverno ele acaba por ser emprestado ao Sion, o clube onde foi formado. Sabias que era um mercado de inverno bem diferente do que o que é hoje em dia? Quais eram as mudanças? Ele, no fundo, ele foi emprestado ainda em dezembro, mas só podia ser inscrito para jogar a partir de fevereiro. Porque também Portanto, a Liga Suíça janeiro, também para sim, ali em janeiro está ali interrompido. E porque é que ele sai já em dezembro? Porque aquela vaga pode ser preenchida por um jogador da formação. Pois, eu lembro que o Sporting na segunda metade da temporada com o Josualdo Ferreira aposta
aposta muito em jovens nessa temporada. A época em que o Bruma se estreia, o João Mário também vai para a equipa João Mário, principal. Tiago Ilori também. Sim. Há um Focobo. O Focobo, sim. Acho que até é titular num clássico contra o Porto. Se não é titular, pelo menos entra na segunda parte. Sim, o Focobo, o Niplange, que fazia parte também da formação. E no mercado de inverno chega, eu lembro pelo menos o Joãozinho e certo. o Miguel Lopes. Exatamente. Que vem, depois é a época em que o Ismailov a meio vai para o Porto e o Miguel Lopes vai para o Sport. Mas no fundo há aqui um período em que o Gelson percebe que não é indiscutível no Sporting. Bem pelo contrário. Havia muita gente aqui que apareceu com grande valor. O Adrian tinha vindo da Académica, é a época em que pega. Sim, ainda havia o Rinaldo, não é? O Rinaldo, o Stein Skars. Exato, que era muito bom jogador. O próprio André Martins também joga com muita expressão neste meio campo do Sporting, e o Gelson percebe que não tem espaço e portanto procura aqui uma alternativa. Ele saiu muito cedo por este motivo e por não conseguir impor o seu estilo no Sporting. E eu acho que terá sido bom para os dois, porque o Sporting claramente ali a meio da temporada percebeu que a época estava completamente perdida, até porque o Sporting também... Sim, não devia ser um jogador propriamente barato. É isso. E estamos a falar do Sporting em dezembro ou janeiro, mas já tinha sido eliminado da Liga Europa, logo na fase de grupos. Na Taça Portugal cai logo à primeira em Moreira de Cónegos e também eliminado na Taça da Liga na fase de grupos. Ou seja, na segunda metade da tabela da temporada só tinha mesmo o campeonato, a equipa estava mal e percebeu, e mesmo a direção do Sporting. Eu acho que é nesta altura que o Bruno Carvalho é eleito presidente do Sporting. Penso que é por esta altura. Tenho essa ideia. Não tenho a certeza, mas eu diria que sim. Sim, há essas eleições, ele depois entra para o lugar do Godinho Lopes, faz a parte final da temporada e a grande reestruturação acontece para a época seguinte. Mas a direção, não sei se ainda é o Godinho Lopes ou já é o Bruno Carvalho, começa a apostar, a pensar, bem, a época está partida e está, e vamos tentar apostar aqui em jovens. O que é certo é que o Sporting muda radicalmente, principalmente na reta final da temporada. Com vários jogadores a pegarem destaque, a mostrarem qualidade, e assim os dois ganharam. O Gelson porque sai e pode jogar com regularidade, e o Sporting porque tem aqui espaço para apostar em jovens e não ter ali um jogador que pelo valor que tinha custado, quer dizer, ele veio a custo zero. Ele não custou, que ele veio a custo zero, mas certamente com o salário elevado que tinha. Era um jogador caro no plantel. Ter um ativo desses fora da equipa não fazia grande sentido. Claro. Estamos a falar de um jogador que chega ao Sporting com 26 anos, portanto é um jogador feito. Ele já tinha estado, como tinhas dito, no Manchester City, no Saint-Étienne, dois clubes fortes. Sim. Sabes que antes de vir para aqui eu lembrava-me dele no City, e recordo-me que é o início em que começa a haver aquele dinheiro. Ainda não são as contratações estrelas. Não me digas que ele deixa ter espaço no City porque o City contrata o Yaya Touré. Não é isso que eu vou dizer. É que na época em que ele é contratado pelo City, em 7-8, outros dois reforços do City essa temporada são o Boginov e o Caicedo. Todos colegas de equipa do Sport. Que também já fizeram parte aqui do nosso programa. Ou seja, o City conseguiu ali neste mercado 3 reforços espetaculares. Ainda teve também o Giovanni, que vinha do achas Benfica. Que o scout do Sporting olhou muito para aquele City? Depois, pelos vistos, foi lá ver. Ora bem, vamos ver. Este cheque. Exatamente. E o engraçado é que o Gelson, quer antes, quer depois do Sporting, é sempre um jogador bastante útil, é bastante utilizado em várias equipas. E muito acarinhado, é um jogador que tipo, é considerado a grande falange de adeptos dos clubes onde ele representou. Nutre grande respeito pelo Gelson. O próprio futebol africano, exatamente a mesma medida, apesar dele nunca ter jogado no futebol africano, mas é natural de Cabo Verde. É primo do Manuel Fernandes? Sim, eu acho que ele é primo. Eu sei que ele é primo de um jogador, eu acho que é o Manuel Fernandes. E ele é um dos grandes embaixadores da FIFA para o futebol africano também e da CAN, e portanto aqui olha, é primo do Eddie Fernandes também. E também a seleção suíça. Exatamente. E Joel Monteiro também. Atualmente está na seleção suíça. Joga nos Young Boys e ainda agora em jogos de preparação. Nós estamos aqui a falar de alguém que cresceu no Sion, há de ter havido uma família de imigrantes à procura de algo melhor para a vida do Gelson Fernandes, e este
no fundo, eu diria quase que este trabalho de corporativista foi muito presente sempre na carreira de Gelson Fernandes, e foi uma pena ele não ter dado boa conta de si no Sporting. Ele falava com grande amor da forma como chegou, disse que queria vingar num clube grande, que tinha tido várias propostas, mas que o olhar dele esteve no Sporting e na possibilidade de jogar competições europeias e ser uma peça fundamental no Sporting. Foi apresentado com havia uma dinâmica muito interessante nessa altura, por parte dos clubes, que era, por vezes, apresentava o cartão de sócio. Lembras? Sim, já é sócio. O do Gelson Fernandes era um cartão de sócio gigante. Gigante, tipo, ele estava com o cartão de sócio, sim, com as duas mãos, a agarrar o cartão de sócio, número 93.619. Muito bem. Será que ainda é o número dele de cartão de sócio do Sporting? Eu diria que já não. Pois. Mas lá está, até para rematar, estamos a falar de um jogador, eu acho que ele teve em 3 mundiais pela sim, estava aqui a ver. E em 2 europeus. Exatamente. Isto mostra que... Só no último é que não jogou, ele não foi utilizado na Rússia, 2018. mas em todos os outros jogou. É isso, e normalmente era titular, ele durante vários anos foi titular na seleção suíça. E a seleção suíça nos últimos anos tem ido quase sempre às grandes competições, só falhou ali o Euro 2012, precisamente antes de ele vir para o Sporting, em que a Suíça não participa. De resto, a Suíça tem estado desde 2004 sempre nas fases finais, é sempre uma seleção bastante competitiva, por isso tens de ter valor para estar tantos anos na seleção helvética. Por isso tinha tudo para encaixar no Sporting, parecia ser sem dúvida um bom reforço, só que as coisas não correram bem. É mais um que é traiçoado pelo tal contexto que muitas vezes falamos aqui, não é? Muitas vezes falamos até do Benfica na altura do Vietnã, estes anos também do Sporting, do são Sporting, pesados para quem lá passou. porque há jogadores que têm sem dúvida qualidade, já falamos aqui de vários jogadores, e o Porto também a passar por isso, com vários jogadores de qualidade, mas que chegam e parece que eclipsam-se. É isso, e que tudo corre mal e muitas vezes não são os principais responsáveis. Claro. A própria equipa está instável e um jogador que é caro acaba por ser quase o primeiro a saltar do barco. Ele rescindiu o contrato com o Sporting depois do final da primeira temporada. Ele teve emprestado ao Sion na segunda metade da época. Havia um acordo em que o Sion podia acionar uma cláusula de compra, mas houve aqui um acordo entre o jogador e o Sporting. E ele ficou livre. Depois ele foi para a Alemanha, não é? Foi para a Alemanha. Havia muito a ideia de que ele iria regressar a Verona, porque havia uma grande vontade do Kievo de voltar a tê-lo nas suas fileiras, mas ele foi para a Alemanha, onde de resto depois fez os melhores anos da carreira. Só joga no Friburgo, e no Eintracht de Frankfurt, exatamente. Termina de resto no Eintracht de Frankfurt. Ele termina a carreira em que ano? Eu diria que é 19-20. Ou seja, e ele ainda na época anterior, 18-19, é uma época do Eintracht de Frankfurt muito boa, que chega às meias finais da Liga Europa, chega a eliminar o Benfica nos quartos de final. É verdade. E a minha equipa tem a dupla atacante é o Luka Jovic e o Sebastian Haller. Ainda tem o Gonçalo Paciência. E ele foi colega do Gonçalo e do André Silva, se não me engano. Depois o André Silva também. Acho que vai na época seguinte. E ele termina a jogar 22 jogos numa época, e há uma entrevista de fundo dele a decidir o fim de carreira, com o discernimento que, apesar de ter jogado muito, sentia que já era tempo de terminar e não. Ou seja, saiu em grande no fundo com a ideia clara, assim, e não com o receio de que vou prolongar, não sabendo como estou. E portanto sempre me pareceu bem ponderado, apesar de não ter conseguido vingar no Sporting. Gelson Fernandes, o nosso episódio desta semana do Negócio Mistério. Estaremos de regresso na próxima semana. Já sabem que estamos sempre no 00.